Olá, interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar. Então, deixa eu falar sobre isso, Dani. É o seguinte, eu acredito que não é absolutamente correto por parte de ninguém, nenhum líder da oposição, ninguém tem o direito de pedir a renúncia de um cargo de presidente legitimamente eleito pelo povo, sem dar elementos comprobatórios que eu tenha, de alguma forma, ferido qualquer inciso da Constituição ou qualquer previsão que haja na Constituição para meu impeachment. A renúncia é um ato voluntário. Aqueles que querem a renúncia estão, ao propô-la, reconhecendo que não há uma base real para pedir a minha saída desse cargo. Portanto, por interesses políticos de quem quer que seja, por definições de quem quer que seja, eu sairei desse cargo sem que haja motivo para tal. Mesmo porque aqueles que pretendem a minha renúncia deviam proceder de acordo com a Constituição. Até porque nós vivemos num momento em que temos de preservar todas as conquistas que obtivemos quando, ao longo de todo um processo de luta e de resistência à ditadura, um processo que começa e que chega e que desenrola até a Constituição de 1988. E o que essa Constituição garante? Primeiro, a independência dos poderes. Segundo, o respeito ao direito de todos os cidadãos brasileiros. Se desrespeitarem o direito de uma presidente, desrespeitarão o direito de qualquer outro cidadão. O que é desrespeitar direitos? É tratar o cidadão sem base prevista em lei. Todos nós somos iguais perante a lei. E isso significa que a cada um de nós é devido o tratamento respeitoso da lei. Acho que solicitar a minha renúncia, é reconhecer que não existe base para impeachment. Ou então tentem o impeachment e nós vamos disputar isso. Nós vamos discutir com a sociedade, com o país inteiro, por que querem tirar um presidente legitimamente eleito. Não há nenhuma base para qualquer ato contra a minha pessoa. Foi divulgada que a senhora estaria resignada a renunciar. Bom, vocês acham que eu tenho cara de estar resignado? Que eu tenho gênio de estar resignada? Eu acho, olha, você sabe, eu acho que tem de ter uma certa responsabilidade da imprensa. É impossível quem me conhece achar que, pela minha trajetória pessoal, pela minha honradez e pelo respeito que eu tenho pelo povo brasileiro, eu me resigno diante de absoluto de respeito à lei e à Constituição, que é como querem tratar essa questão. Eu fui presa, eu fui torturada pelas minhas convicções. Eu não tenho e devo ao povo brasileiro o respeito pelos votos que me deram. Eu não estou resignada diante de nada. E não tenho essa atitude diante da vida. E acredito que é por isso que eu represento o povo brasileiro, que também não é um povo resignado. É um povo lutador, combatente e teimoso. Né? Aquilo que a mãe da gente fala, teime. E eu vou dizer para vocês, acho que essa onda de boatos, essa onda de informações, elas não contribuem. E elas criam uma crise política que é absolutamente negativa para a economia brasileira. Nós
temos todas as condições de fazer a retomada. Nós temos todas as condições de garantir as conquistas que tivemos. Agora, num clima de, eu acho, de vazamentos absolutamente seletivos. Por que vazaram de 400 páginas, conforme a revista diz? Vazaram só páginas que diziam respeito a mim. E que, ao que parece, pelo assunto vazado, não devem ser muitas. Por que que nenhum jornal, nenhuma televisão que anunciou que a questão de Passadina tinha sido arquivada pelo Procurador da Justiça não lembrou isso nas suas matérias? Eu acredito, gente, que é preciso de mais seriedade, E, pelo amor de Deus, né, tem dó. Essa história de resignação não é comigo, não. Olha, eu vou te falar, eu acredito que o pedido de prisão do presidente Lula passou de todos os limites. Não existe, e acho que isso é quase consenso entre os juristas, não existe base nenhuma para esse pedido. É um ato que ultrapassa ao bom senso, é um ato de injustiça e é um absurdo que um país como o nosso assista calmamente um ato desses contra uma liderança política responsável por grandes transformações do país, respeitado internacionalmente. O governo repudia em gênero, número e grau esse ato praticado contra o presidente Lula. Chama o país a mais diálogo, a mais calma, a menos turbulência, a menos pessoas tentando, se promover em situações que não cabe isso. Nós acreditamos que esse é um momento de diálogo. É um momento de diálogo, é um momento de pacificação, é um momento de calma, de tranquilidade. Nós todos devemos isso ao país. Olha, eu vou dizer para vocês, eu não costumo discutir como é que eu formo o meu ministério. Eu teria o maior orgulho de ter o presidente Lula no meu governo, porque o presidente Lula é uma pessoa com experiência, é uma pessoa com grande capacidade de formulação de políticas, e aí eu estou dizendo da capacidade gerencial do presidente Lula, e por isso posso garantir a vocês que teria um grande orgulho de ter ele no meu governo. Agora, não vou discutir aqui com vocês se o presidente vai ser ou não vai ser, como é que vai ser, como é que não vai ser. Eu também não vou discutir essa questão. Concorda com essa tese? Você sabe, quando a gente era criança, tinha uma história que contavam pra gente que era sobre a festa do céu. Então, que você virava pro sapo e falava: onde você quer cair, sapo? Ele falava: no fogo. E aí, a pessoa que estava julgando o sapo julgava na água. Eu acho que os comentários da oposição, eles são viesados. O presidente Lula, sem sombra de dúvida, em qualquer governo daria uma enorme contribuição. Uma imensa contribuição. Nunca. Isso é uma invenção. Nunca. Não tenho o menor interesse, a menor propensão, nem nenhuma justificativa para isso. Para mim, isso, inclusive, é uma ofensa. Vamos esperar a convenção, em vez da gente ficar aqui fazendo um exercício de futurologia, Tânia. A senhora vai conversar com o presidente mesmo? Eu sempre converso, Tânia. Tânia.
Eu sempre converso com todas as lideranças. O PMDB é um partido muito importante na minha base. Presidente, a reforma da Previdência deve ficar... Nós estamos fazendo uma avaliação acurada sobre isso. Ô, Tânia, posso te falar uma coisa? Quando eu falo nós estamos avaliando tudo. Todo mundo sabe que tanto a reforma da Previdência quanto a CPMF são questões que têm dificuldades, porque são questões complexas e que vão exigir muita dedicação da nossa parte. Então, estamos avaliando. A gente não pode ser Joãozinho do passo certo. Nós temos de ver com as diferentes forças políticas como as coisas se darão. Como? Olha, Tânia, o ministro Nelson Barbosa, essa questão de ficar perguntando se o ministro está firme no cargo é um processo que é inequivocamente de tentativa de enfraquecimento do ministro. O ministro não está enfraquecido, não existe essa hipótese e críticas são normais. Ou bem nós vivemos numa democracia, ou bem nós não vivemos. Não temos, não. Eu acredito e peço até que não haja confronto, faço um grande apelo às pessoas para que sejam capazes de manifestar de forma pacífica. A manifestação é um momento importante no país, de afirmação democrática. Por isso, não deve ser manchada por nenhum ato de violência. Isso é até uma questão que eu peço, né, como presidenta da República. A gente tem de manter aquelas que são vitórias da democracia brasileira. E, sem dúvida, uma das vitórias da democracia brasileira é o direito de livre manifestação. Então, não cabe de jeito nenhum a gente perder esse patrimônio, que é o patrimônio da tolerância característico do nosso país. Não cabe. Eu já disse, Tânia, eu vou repetir assim com uma imensa coerência. Eu não discuto, eu não posso fazer isso, eu não discuto ministros com a imprensa. Ô, querido, da decisão do Supremo, eu não acho, eu cumpro. Decisão do Supremo a gente não acha, a gente cumpre. Isso também é base da Constituição brasileira. Ô, meu filho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar para ele e falar, olha, meu querido, você decida o seu destino de acordo com as suas convicções e as suas, eu diria assim, aquilo que lhe é interessante. Veja bem, ele tem 25 anos de Ministério Público. Não cabe a mim fazer nenhum apelo. Eu não posso prejudicar ninguém. Minha querida, eu não vou discutir. Eu não, só um pouquinho. Eu não vou discutir. Não adianta falar. Eu não vou discutir. Meu querido, não adianta. Chama-se casca de banana. Eu até queria saber em inglês como é que é casca, porque hoje ia usar inglês para vocês. Tá? Agora, por favor, né? Pelo menos testemunha que eu não tenho cara de quem vai renunciar. Obrigado. Essa foi a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.